Já de volta aqui com o TV Mar News, e o retorno dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Maceió nesta terça-feira foi marcado pela presença do senador Fernando Collor, que destacou o papel fundamental dos vereadores na busca pela melhoria de vida da população. A gente acompanha agora. Temos aqui a honra de receber o senador da República, no momento da nossa sessão ordinária, para que a gente possa aí dar seguimento a todo o trabalho desenvolvido por esses vereadores, essa classe política que é tão próxima da população, que recebe tantas demandas, e logicamente essa interação, o presidente Collor demonstra a importância justamente do nosso parlamento, de poder ter a honra de recebê-lo aqui e receber as informações, as boas informações vindas de Brasília, para que a gente possa trocar essas experiências e receber esse reconhecimento, mostrando que a nossa Câmara realmente está empenhada em representar cada vez mais e melhor a nossa população de Maceió. Coisa boa, né? Importante essa atuação, participação e acompanhamento também dos trabalhos legislativos aqui da nossa capital. E a gente vai ver agora como ficam as inscrições para a Escola Técnica de Artes aqui da UFAL. Pois é, ela está abrindo então vagas para os cursos profissionalizantes, e a gente mostra para vocês agora como se inscrever. É agora. A riqueza das Alagoas também no que diz respeito à arte, à cultura, folclore. E a ETA, a Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, está abrindo inscrições para nada menos do que 11 cursos profissionalizantes de arte aqui em Maceió e para Alagoas. E nós vamos conversar com esse entusiasta, professor e diretor da Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas, Davi Farias, que nos fala e nos convoca a todos para esse importante esse elenco de cursos, 11 cursos para a profissionalização desses técnicos em arte. Uma honra estar aqui ao seu lado, professor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Porlano. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A Escola Técnica de Arte da UFAL fica aqui na Praça Sinimbu, no centro da cidade. É a maior escola, a maior instituição pública de ensino em artes do nosso estado. Então, quem quer se profissionalizar como artista, vem para a Escola Técnica de Artes. Teatro, dança, música, vai o canto erudito, violino, violoncelo, clarinete, saxofone, percussão, piano, viola. Nós temos produção de moda também. Então assim, nós funcionamos aqui os 3 horários, os cursos eles são distintos, teatro e dança à noite, à tarde nós temos todos os cursos na área de música, canto, os instrumentos musicais, e pela manhã produção de moda. Nós vamos até o dia 16 de agosto com as inscrições 100% gratuitas e virtuais. É o nosso segundo processo seletivo, que devido à pandemia nós estamos fazendo virtualmente. Tanto a entrega dos documentos, que são apenas 3, baixar no site da copev.fal.br o comprovante de inscrição, ou seja, você tem um formulário, você preenche e envia em PDF esse comprovante, as fotos do seu RG e o comprovante que conclui o ensino médio. Tem uma coisa boa, aqueles que ainda estão concluindo o ensino médio, mas vai concluir até o dia 18 de outubro, que é quando inicia nossas aulas, também pode pedir uma declaração da escola que irá concluir. Ou seja, quem está concluindo até o dia 18 de outubro também pode concorrer, porque o único pré-requisito é ter concluído o ensino médio ou estar concluindo. Professor, nessas restrições, graças à pandemia, nós estamos tendo mesmo virtualmente a participação de todos. Agora, eu entendo que o alagoano, os artistas principalmente, estão ávidos por palco, por apresentação, e essa oportunidade profissionalizante melhor ainda, porque preenche aí essa ansiedade no mercado de trabalho para esses profissionais, não é? Com certeza. Além do mercado de trabalho, o próprio cidadão percebeu nessa pandemia o quanto a arte é importante. Porque se não fosse a arte, para a gente, assim, os filmes, as lives, a música, enfim, o teatro, a dança, a própria moda, para poder nos trazer um pouco de alento e poesia e esperança nesse tempo. Então, aqueles que sonham não só ficar assistindo, mas produzindo, ser o artista, estar na frente das câmeras, dos palcos, enfim, receber os aplausos, ser os novos artistas profissionais de Alagoas, as inscrições estão abertas até o dia 16. Você tem um tempo, gente, de se inscrever, e só a partir do dia 24 de agosto até dia 6 de setembro é que serão os testes. Esses testes que não serão presenciais, para teatro, dança e música, é um pequeno vídeo específico, tem lá no edital o que está sendo exigido, até 1 minuto de gravação, carrega no YouTube e é o nosso teste. E moda, no dia 30, teremos uma prova online, em tempo real, em uma sala virtual. Professor, como foi dito aí, é bom chamar bem a atenção dos interessados, inscrições abertas até 16 de agosto, que está chegando. Agora é bom a gente esclarecer bem, deixar bem na mente dos interessados sobre que é a Copev quem vai estar organizando essa seleção, exatamente, e como fazer
para se inscrever. É bom a gente reforçar isso aí. Vamos lá. Então, obrigado, Fernando. É 100% gratuito e virtual. A escola técnica, ela pertence à universidade, é uma escola federal. Copévio.fal.br. Baixa o formulário de inscrição, preenche e envia para o e-mail eta.fal@gmail.com. O comprovante de inscrição, cópia do RG, na verdade PDF ou JPG, né? E o comprovante de conclusão do ensino médio. Enviou isso, sua inscrição será homologada até o dia 24 de agosto e é quando inicia o seu teste. Você tem de 24 de agosto até o dia 6 de setembro para enviar um vídeo de até 1 minuto sobre o seu teste específico, seja teatro, dança ou música. Quem vai fazer moda no dia 30 tem uma prova escrita em tempo real em uma sala virtual, em um ambiente virtual. É a Universidade Federal de Alagoas, esse celeiro de ciência, de arte, de tecnologia e especialmente para você, profissional, que quer ter essa grande oportunidade que a UFAL está abrindo para ser um técnico em arte aqui da Escola Técnica de Arte da nossa Universidade Federal de Alagoas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525, NET, claro. Pois é, coisa boa, né? Faz a tua inscrição, então, se você se interessou. Agora a gente vai ao vivo com o Viderlan Araújo, agora sim, para falar sobre uma árvore que tombou aqui na região do Poço. Quem traz detalhes? Viderlan, como é que está a situação por aí? Muito trânsito? Olha, Porlane, ainda tem um trânsito considerável sim, mas o trabalho eficiente da empresa terceirizada ligada à SUDES, que já liberou parte da pista, né, na Avenida Cid Scala, que é um trecho de alto fluxo também dos veículos que vêm de Mangabeiras, com sentido à Praia da Avenida, também a parte do Poço e ao centro de Maceió. O trânsito ainda é um trânsito lento, né? Os galhos desta árvore que o Chico Nogueira está mostrando, eles tombaram mesmo, chegaram a cair e ocupando parte da Avenida Cid Scala. O primeiro passo que foi feito pela terceirizada foi exatamente a poda desses galhos que vieram parar na pista, impedindo a passagem de veículos, liberando o trânsito que ainda continua lento. E nesse exato momento, agora está sendo feita a retirada de todo o excesso desta árvore que caiu nas primeiras horas de hoje. É uma árvore que aparentemente apresenta assim muitos anos e com a intensidade de chuvas que caíram na capital alagoana nas últimas 24 horas, acabou realmente caindo e veio, por exemplo, ficar por cima do córrego aqui do Riacho do Sapo, aqui no Poço. A árvore estava no canteiro central e durante essas chuvas ela acabou tombando realmente. Parte dos galhos ficou sobre a pista, mas nesse exato momento o trânsito já vem fluindo, mesmo com uma certa lentidão, mas não está com uma interdição total como aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira. O trabalho da equipe está sendo feito através também do uso de um guindaste para facilitar a remoção de galhos, né, e de todo o excesso desta árvore que caiu na manhã de hoje. E é uma situação que tem sido recorrente aqui em Maceió, e que tem deixado, assim, pelo menos o pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a SUDES, em alerta, né, em estado de alerta. E comunicou que, através dos fortes ventos registrados na capital alagoana, foram apontados como a principal causa da queda dessa árvore. Lembrando também, Porlane, aproveitando o ensejo, enquanto o pessoal da empresa terceirizada faz todo o processo de retirada dessa árvore, que um motociclista morreu após ser atingido por uma árvore no final de semana no bairro da Santa Amélia. E também acaba sendo um processo muito delicado nas questões mesmo de trabalho que a superintendência vai ter que desenvolver daqui para frente com a quantidade de chuvas que está prevista em Maceió. Para se ter uma ideia, um alerta meteorológico foi divulgado nas primeiras horas de hoje e que traz, por exemplo, alguns aspectos importantes, principalmente com o nível de água que Maceió recebeu nas últimas 24 horas. Foi alterado, inclusive, esse alerta meteorológico. Ontem foi divulgado um alerta e hoje também outro, e que traz o esclarecimento de um sistema de alta pressão, em que Maceió recebeu pelo menos mais de 100 milímetros em alguns pontos da capital, o que favorece o encharcamento do solo e deslizamentos de terra. A tendência desse alerta meteorológico que está sendo divulgado para hoje é que em novos horários, chuvas com uma certa intensidade podem cair aqui em Maceió, o que aumenta o risco e os condutores, pedestres, motociclistas, eles precisam ficar atentos diante dessa situação. Neste ponto aqui específico no Poço, graças a Deus, somente aconteceu a queda da árvore e alguns pequenos danos aqui nesse córrego, nas barreiras de contenção do Riacho do Sapo.
mas nada que possa ser considerado que possa ter promovido o risco à vida das pessoas aqui da região. Eu estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, pelo menos com esse susto na manhã de hoje e pedindo muito alerta para a população. Eu volto amanhã na nossa programação com mais informações direto das ruas da capital alagoana. Um forte abraço, segue você no comando do TV Mar News. E olha só, a gente vê agora mais uma coluna de Arnaldo Ferreira. Vamos acompanhar agora. Na retomada dos trabalhos legislativos, 2 temas movimentaram os bastidores políticos da Casa de Tavares Bastos. Um são as 4 pré-candidaturas ao governo de Alagoas. Um dos pré-candidatos é o próprio presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, que é um vice eventual, já que o governador Renan Filho não tem vice. O ex, hoje é prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. Se o governador se afastar do cargo em abril, como promete para disputar o mandato eletivo, Marcelo Vitor assume o governo de Alagoas e poderá ser candidato à reeleição como governador. Os outros 3 pré-candidatos são a deputada Jó Pereira, que é do MDB, o mesmo partido dos Calheiros, que não admite uma candidatura feminina majoritária. Davi Davino Filho, que ficou em 3º colocado na disputa pela prefeitura de Maceió, e o deputado Antônio Albuquerque, que mesmo não tendo apoio de grandes partidos, diz que poderá ser candidato com apoio popular. O outro tema que movimenta é o orçamento, que deve ser enviado até o dia 15 de setembro para ser apreciado pela Assembleia Legislativa, o orçamento de 2022. Os governistas admitem um aumento de 30% no orçamento, no valor do orçamento, se comparado com o deste ano, que foi de 10 bilhões de reais. O líder do governo, o deputado Silvio Camelo, confirma essa previsão que o orçamento de Alagoas para o próximo ano deve girar em torno de 13 a 14 bilhões de reais. Segundo ele, há um aumento de arrecadação, o governo terá que fazer investimentos para a retomada da economia com a redução dos efeitos da pandemia do coronavírus no estado, e o ano que vem tem eleições, mas é importante lembrar, a Justiça Eleitoral está de olho nos gastos de campanha, e abuso de poder econômico pode fazer candidaturas morrerem na praia. Pois é. E a gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, já recebendo aqui a desembargadora eleitoral, Jamile Coelho, que hoje vai falar sobre o Poder Judiciário. Muita gente ouve falar bastante sobre STF, enfim, e são tantas varas direcionadas à Justiça, tem trabalho, precisa entender, de fato, como funciona, para que cada uma delas serve. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, Jamile. Seja bem-vinda mais uma vez ao TV Mar News. Obrigada, Porlane. Bom dia a todos e a todas. O Poder Judiciário é um dos 3 componentes, dos pilares dos 3 poderes que a gente tem aqui no Brasil. Ele é comum em todos os países, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e ele está ali para resolver conflitos. Porque em algum momento do contrato social lá atrás, nós fizemos uma terceirização da justiça. Em vez de eu resolver um conflito com você, a gente delegou esse poder ao Estado, porque antes era o tal do olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, a gente delegou para um terceiro imparcial o poder da resolução de conflitos, que é o Judiciário. O Judiciário é a última instância, digamos assim, que a gente vai procurar quando a gente não consegue resolver um conflito. Seja porque eu comprei alguma coisa e não paguei, ou você bateu no meu carro e não mandou fazer o conserto, ou tem a esfera penal, que é os delitos, né? os crimes, o que não é da vida civil da gente, o que não é da vida tributária, o que não é da vida trabalhista, ele vai para a esfera penal. E aí a gente teve a criação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário aqui no Brasil, ele é naturalmente dividido entre o Poder Judiciário estadual, e aí a gente vem falar da vara ali do fórum, por exemplo, no Barro Duro, né, que são as varas competentes. Então, assim, eu tenho vara para julgar conflitos da Fazenda Pública, eu tenho vara, tanto estadual quanto municipal, eu tenho uma vara para essas soluções de conflitos de contratos, ou uma vara para conflitos de família, uma vara para conflitos trabalhistas, mas aí a gente já vai para uma esfera federal. No fórum, a gente fica com esse tipo de matéria, inclusive penal.
O fórum, com as varas, ele está submetido ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Estadual. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, que o nosso fica ali no centro, próximo da Praça Deodoro. A gente tem esses tribunais. Então, eu tenho um conflito, eu vou resolver com o juiz. Eu não fiquei satisfeita com aquele processo ou com aquela decisão daquele juiz, porque a gente tem aqui no Brasil o duplo grau de jurisdição, eu tenho direito a um recurso. Normalmente a gente chama de recurso de apelação. Existem alguns nomes específicos para determinadas matérias, mas no caso da justiça comum, que a gente chama a justiça estadual, a gente entra com um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, que é, com base naquelas provas que foram coletadas e da sentença que o juiz prolatou, um colegiado. Aí a gente tem diversas competências, pode ser das câmaras cíveis ou da Câmara Criminal, ou todos juntos, que é o que a gente chama de pleno, poderá modificar aquele resultado ou manter esse resultado. Em cima desta decisão, a gente ainda tem recursos para os tribunais superiores, que hoje é o que a gente ouve tanto falar, que é o STF e o STJ. Mas antes de eu chegar nesses tribunais superiores, eu queria falar que, em paralelo, a gente tem a Justiça Federal. A Justiça Federal daqui de Maceió, ela funciona na Avenida Menino Marcelo, lá em cima, creio que é Barro Duro, né? Lá em cima. As duas justiças ficam lá em cima. Isso. Uma fica mais perto, daqui da parte de baixo da cidade, e outra um pouco mais longe, na Menino Marcelo. Então, o que é a Justiça Federal? Tal como a justiça comum ou a justiça estadual, ela também é dividida em varas. A gente chama de seção judiciária por uma nomenclatura própria, mas elas funcionam do mesmo jeito. E, em vez de ela julgar os nossos conflitos ou conflitos penais, ela tem uma competência, como a gente chama, mais especializada. Ela funciona em todas as causas que a União tem interesse. Então, a gente está falando aí de causas onde os índios têm interesse, de causas, por exemplo, que envolvem a Caixa Econômica Federal, que afeta a União, em causas que envolvem o INSS, alguns crimes considerados federais, como tráfico de drogas, tráfico internacional de pessoas. Então, a gente tem competências específicas da Justiça Federal, que são matérias próprias da União, e ela também é dividida em varas. Se eu não estou satisfeita com o resultado daquele processo na Justiça Federal, então nós temos o juiz estadual, que é o juiz da Justiça Comum e da Justiça Estadual. Em paralelo, nós temos o juiz federal. São outros tipos de investidura, são concursos diferentes. E esse juiz federal, ele pode servir a qualquer lugar do país. Enquanto a Justiça Estadual, o foro é só o estado de Alagoas, ou os estados respectivos, a Justiça Federal você pode prestar concurso, digamos assim, em qualquer lugar do país e ser removido com as condições, claro, de edital e da própria carreira para qualquer lugar do país. Então, você tem também um recurso de apelação. Só que, em vez do Tribunal de Justiça, você recorre para o Tribunal Regional Federal. Aqui no Brasil, nós temos 5 regiões, porque eles não têm a mesma quantidade de demandas do Estado para ter um tribunal em cada local. Então, a gente tem regiões. A que serve ao Estado de Alagoas é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja sede fica em Recife, em Pernambuco. Ele tem uma competência que agrega diversos estados. Tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, a gente tem também apelos, como eu falei, para os tribunais superiores. A gente vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e onde é que ele atua? Ele atua no que a gente chama de recursos especiais. Ele atua para defender a legislação infraconstitucional. Então, tanto legislação estadual que burle alguma legislação federal, quanto a própria legislação federal ou uma violação àquela legislação federal, ela é o tribunal é um meio de revisão dessas situações. Leis federais são aquelas editadas pela União. Então, assim, um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, ou leis que têm aplicação em todo o âmbito da federação. A Justiça Estadual também tem esse apelo, né? O STJ ele é composto por 33 pessoas que, nos tribunais superiores, a gente dá a nomenclatura de ministro. E o órgão mais importante do Poder Judiciário aqui no Brasil é o tão falado Supremo Tribunal Federal, que é o STF e STF. Só são 11 ministros e eles atuam nas causas que violam a Constituição.
Então, enquanto o STJ é o chamado Tribunal da Cidadania, porque são leis federais, né, o que se violou, o STF ele atua na preservação da Constituição, por isso que se diz que ele é o guardião da Carta Magna. Que a gente já falou em outros programas que uma lei que não obedece os preceitos constitucionais, ela é chamada inconstitucional. Ou então, quando você deixa de agir, devendo agir. Aí é o que a gente chamava, que a gente já falou aqui também, sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental. O STF, ele atua em última instância e em casos extremos. Ele, por exemplo, não se envolve em matéria fática. Ele não vai instruir, ele não vai entender se aquela pessoa foi ou não culpada, se aquela pessoa deixou ou não de pagar. Ele já vai com o resultado pronto e o que ele afere ali, o que ele mede é se aquela conduta realmente, que aí não se discute prova, por isso que a gente fala, sim, se aquela conduta está ou não violando a Constituição. E ao lado do STJ, mas também abaixo do STF, a gente tem os outros tribunais superiores, que são 5, que são da alçada também da Justiça Federal, que aí a gente vai com o Tribunal Superior Eleitoral. O que é que a gente tem com o Tribunal Superior Eleitoral? A gente tem as zonas eleitorais, que é onde a gente tira os nossos títulos, né, ou paga as multas, a gente está com a nossa vida eleitoral em dia. Das zonas eleitorais, que, por exemplo, elas são competentes para julgar os processos referentes às ações municipais, às eleições municipais, perdão. A gente tem o Tribunal Regional Eleitoral, do qual eu faço parte. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Tribunal Regional Eleitoral, ele é composto por 7 pessoas. Aqui, em Alagoas e nos demais estados, nós temos 2 desembargadores advindos do Tribunal de Justiça do Estado, um juiz federal, da Justiça Federal, sim, 2 juízes de direito ou juízes estaduais da Justiça Comum, que é o que a gente chama o Tribunal de Justiça, e 2 advogados indicados numa lista tríplice pelo Tribunal de Justiça e escolhidos pelo Presidente da República. O TSE, após o TRE, então a gente tem a zona, tem o TRE, a gente vai para o TSE. A gente tem 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados, tal como a minha função aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, inclusive, aí eu fiquei muito feliz com a notícia, foi nomeada uma querida colega advogada para ministra substituta do TSE. E foi um feito inédito, porque é uma lista feita pelo próprio TSE. Foi uma lista que só tinha 3 mulheres, então necessariamente o nosso presidente da República teve que escolher uma mulher e a gente sabe que a batalha é grande, né, por essa ocupação desses espaços de poder. Ela é uma pessoa muito competente e ontem foi a posse dela. Ela é a 2ª mulher apenas a ocupar este cargo vindo da classe dos juristas. Mas em toda a história do Tribunal Superior Eleitoral, apenas 8 mulheres ocuparam o cargo. Então, assim, a gente ainda tem muito que andar. Bastante ainda, isso. Né? Jamile, importância da independência desse poder judiciário? Olha, antes só de falar disso, eu queria falar de uma justiça que é muito importante, que muita gente se utiliza dela, é a justiça trabalhista. A justiça trabalhista, ela também é em todo o território nacional. Ela é composta pelas varas trabalhistas, que antes eram juntas trabalhistas, porque tinha um juiz de carreira e 2 juízes classistas, hoje só é um juiz de carreira. E dali você vai para os tribunais regionais do trabalho, são em todos os estados, tal como a Justiça Comum, tem um por estado, mas ela tem uma competência como se fosse da Justiça Federal. Inclusive, há quem queira juntar as duas. E dali vai para o Superior Tribunal do Trabalho, que também tem essa função de revisão desses outros atos, que é composto por 27 ministros. E, paralelamente a isso, a gente ainda tem o Superior Tribunal Militar. Mas aí é uma situação bem específica. Qual é a importância da independência do Poder Judiciário? Ele revisa os atos, tanto do executivo quanto do legislativo, quanto da violação do nosso dia a dia. Então, assim, se faltou energia, o equipamento quebrou, você pode entrar contra a concessionária de serviço público de energia, e aí o juiz vai decidir. Como é que é dada essa independência deles? As provas, o ingresso na carreira da magistratura, na base da carreira da magistratura, é por concurso de provas e títulos. Então, você tem que mostrar a sua competência técnica e os seus títulos para conseguir obter aquele direito de julgar, né, as pessoas e aqueles conflitos. Então,
Por que é independente? Ele não pode ter vinculação política. Ele não pode ter interesses. Lógico que os juízes são seres humanos. Eles vão errar. E o que a gente diz que, apesar de serem imparciais, todas as pessoas, elas carregam uma carga de emoção e do que viveu, né? Então, assim, a mesma decisão, ela pode ser, ou o mesmo processo, ela pode ter olhares diferentes, de pessoas diferentes, porque vem com cargas de vida diferentes, ainda que tenha a mesma competência técnica. E por que é importante essa independência que você consegue ver em relação à fundamentação? Porque o judiciário é a nossa última instância. Então, a gente preza pela independência do Poder Judiciário em relação ao Executivo e ao Legislativo. Pois é, lembrando sempre do pilar da justiça, a justiça deve ser cega, não interessa quem esteja sendo julgado, não é isso? Com certeza. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, quarta-feira, tá bom? Se Deus quiser. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. Voltamos a nos encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!